Eu quero meditar com vocês hoje na história de um rei que se encontra com um profeta, e desse encontro do rei e o profeta, a sorte de Israel podia ser definida de um jeito ou de outro. O texto se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo de número 13. O profeta chama-se Eliseu e o rei chama-se Jeoás. A partir do versículo de número 14, segundo de Reis, capítulo 13, versículo de número 14, diz assim: Ora, Eliseu, que era o profeta, estava sofrendo de uma doença da qual morreria. Então vejam bem a situação. O rei vai visitar um profeta que está morrendo. Ele está com uma doença, desenganado dos médicos, e vai morrer. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Jogou aqui um elogio para o profeta. E o profeta Eliseu respondeu dizendo assim: traga um arco e algumas flechas. E assim fez. O rei foi lá, pegou um arco e pegou algumas flechas. Pegue o arco em suas mãos, disse o profeta. E quando ele pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: abra a janela que dá para o oriente. O rei fez e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você os destruirá totalmente, os arameus e os em Efeque, na região de Efeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele, quer dizer, Eliseu ficou irado com ele, e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. E assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Essa história entre o rei Jeoás e Eliseu é uma história muito interessante, porque é uma história um pouco de todos nós. Cada um de nós tem um pouco desse rei em nós. Antes de eu entrar propriamente na história, deixa eu contar um pouco da minha vida. Eu nunca fui um excelente aluno. Eu nunca fui o primeiro da classe. Eu nunca tirei notas redondas. Eu não gabaritava as minhas provas. Se eu andei na vida em algum momento para frente, eu devo não à minha inteligência. Eu devo não porque eu fui um cara brindado com dons especiais de Deus. Eu acho que se há alguma virtude em mim, e eu não quero aqui me jactanciar, não quero aqui me gabar, apenas falar, se existe alguma virtude em mim, essa virtude é da persistência. Eu não tenho medo de ler um livro de 700, 800 páginas. Eu já corri 21 vezes uma maratona. Quer dizer, eu já corri 21 maratonas na minha vida e uma super maratona. Então eu criei em mim uma disciplina que eu chamo da persistência. E gosto de dizer, inclusive, que a persistência é a rainha de todas as virtudes. Que se você não for persistente, tudo o que você fizer na vida fracassa.
Se você não persistir em treinar violão, você nunca vai tocar violão bem. Se você não persistir em ser honesto ou honesta, a honestidade, um período de honestidade não vale. É preciso sermos honestos com persistência. Imagine uma pessoa que diz assim, ele era uma pessoa muito bondosa, era uma pessoa muito afetuosa, mas agora é uma pessoa irada. Quer dizer, o afeto e o carinho não tem mais força na vida dessa pessoa. O que tem agora é a ira. A história de Jeoás e a história do profeta Eliseu é uma história de persistência. E quando eu falo de persistência aqui, eu não estou querendo dar uma de coach. Eu não quero dar uma de, que dá receita fácil na vida. Porque a persistência é difícil, é complicada. Mas essa história tem algumas nuances. As nuances aqui são interessantes para que eu e você não abandonemos o barco da vida na metade da lagoa, para que eu e você não abandonemos a corrida da vida na metade do percurso. Chegou um momento que é importante agora a gente ir até o fim. Chegou um momento agora que é importante eu e você acreditarmos que vale a pena não desistir, não jogar a toalha, não entregar os pontos. E algumas nuances dessa história são muito interessantes. Primeiro, que o rei foi visitar um profeta. O rei não era como diz lá no Ceará, o rei não era grande bisca, não era lá essas coisas. O rei era um cara ruim, mau. Rei de Israel, Jeoás. O profeta era nada mais, nada menos do que o herdeiro do maior de todos os profetas de Israel, que era Elias, é o Eliseu. O Eliseu está morrendo, o rei foi visitá-lo. Jogou ali um confete, jogou algumas loas para ele, dizendo meu pai. Ele disse, pegue um arco e pegue uma flecha e arremesse esse arco e essa flecha no chão. Ele arremessou o arco e a flecha 3 vezes. O profeta disse para ele, olha, se você tivesse arremessado 5 ou 6, a vitória seria completa. Agora ela será apenas parcial. Será apenas parcial. Como são parciais muitos dos eventos, muitas das iniciativas, muitas das nossas relações, quantas relações já morreram na beira do caminho porque elas foram não assumidas com radicalidade. Mas tem, como eu falei, algumas nuances aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. A primeira nuance aqui é que o profeta pediu ao rei que fizesse um gesto muito simples para o mundo antigo. Arremessar uma flecha no chão era algo que não era nada de extraordinário. Faça esse gesto. Sabe por quê? Porque na vida da gente, às vezes, a gente fica esperando algo excepcional da parte de Deus, da parte do homem de Deus, do profeta. Faça alguma coisa excepcional, que se você fizer essa coisa excepcional, a sua vida vai mudar. Sabe, assim, uma experiência arrebatadora, uma experiência grandiosa. Mas não era nada grandioso, era um gesto simples, arremessar a flecha no chão. E eu, de novo, quero chamar a atenção de vocês para a minha própria vida e dizer assim, que quando eu comecei no meu ministério, tinha 21 anos de idade, 22 anos de idade, que eu comecei a exercer a minha vocação pastoral, eu confesso que eu esperava de Deus algo grandioso. Que eu fosse percebido por um grande líder, que eu fosse arremessado às luzes da ribalta por alguém que investisse pesadamente no meu ministério, que eu me tornasse conhecido,
de uma pessoa muito famosa que me promovesse e que dissesse: o Ricardo é o cara. E hoje, olhando para trás, desde os meus 21 anos de idade até agora, a minha vida não foi feita de grandes eventos. Foi na miudeza, foi no varejo. Foram ações, muitas vezes pequenas, simples da minha vida, que foram determinando o curso da minha existência, entende? Não é algo grandioso. Eu quero falar para você, mulher, que às vezes se sente inútil, porque cuida do varejo da vida, levar a criança para o colégio, agora cuidar das aulas não presenciais dos filhos em casa, acompanhar os deveres de casa, marido, você acompanhar seu filho também nos deveres de casa, marido, lavar os pratos. Eu aprendi nesses últimos tempos a lavar prato. Porque a vida da gente é, muitas vezes, determinada pelas coisas pequenas que nós fazemos. E não devemos ficar esperando grandiosos momentos epifânicos de Deus para a nossa vida. Faça o pequeno. Seja fiel e persistente nas coisas que são aparentemente ridículas. Como o rei deve ter pensado: é ridículo o que eu estou fazendo aqui, jogando uma flecha no chão, e o que é que isso tem a ver? O que nos leva a um outro pensamento. É que as flechas da nossa vida dependem de nós muito mais do que dependem de Deus. Quando o profeta disse para o rei: arremesse as flechas no chão, o que ele estava querendo dizer era: o curso de Israel vai ser determinado pelas iniciativas suas, antes de serem as iniciativas divinas. Entende? É importante que você, como rei, perceba que você não pode ser alguém completamente escorado nas ações que Deus vai tomar daqui para frente. Você que tem que lançar as rédeas. E lançar as rédeas não de uma maneira relapsa. Lançar as rédeas não de uma maneira casual. Porque se você tivesse sido persistente, e se você tivesse sido uma pessoa zelosa naquilo que você faz, como rei de Israel, a história de Israel seria diferente. Eu me lembro que eu li uma vez uma notícia lá do Ceará. Eu acompanho as notícias do Ceará porque meu umbigo está enterrado lá, né? Eu sou cearense, não perco o meu sotaque, não perco o meu paladar por farofa, eu gosto de rede, eu sou cearense. Então acompanho as notícias do Ceará, boas e ruins. E eu li uma notícia lá que aconteceu no Ceará que me deixou completamente assim destroçado. De um médico que estava num procedimento de emergência num hospital, cumpriu a hora do plantão dele, ele saiu da sala de emergência e foi embora e abandonou o doente. Isso é um gesto relapso de um médico que não se admite. Então o que o profeta está querendo ensinar para o rei é: não se admite que um rei seja relapso com a história de Israel. Que você seja casual, que você dê de ombro, que você diga e daí, que você se comporte de uma maneira irresponsável quando a sorte de outras pessoas está em jogo. O profeta disse: olha, é inadmissível que um rei pare com 3 quando ele podia ir a 6. É inadmissível
que um pai seja relapso com seus filhos. Eu li também que aconteceu lá nos Estados Unidos de uma mãe que deixou a filha dentro do automóvel, o calor estava de 45 graus e a criança morreu dentro do automóvel. Foi presa. E sabe o que é que o juiz diz? É inadmissível que você, como mãe, seja relapsa com a sua filha, com seus filhos. Um rei não pode ser relapso com seu povo. Um rei não pode ser irresponsável no trato da coisa pública. Como eu não posso ser relapso como pastor, e tem um texto na Bíblia que diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Requer de cada um de nós que tudo aquilo que a gente colocar a nossa mão, não foi isso que Jesus disse? Se você colocar a mão no arado, você não pode ser como a mulher de Ló, que saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do coração dela, e por isso foi transformada numa estátua de sal, porque é inadmissível que a gente, quando empenha a nossa vida em algo, como ter um filho, como ter uma filha, nós sejamos relapsos e a gente haja de uma maneira irresponsável. Eu acredito que a história é feita também por pessoas indignas. Vejam, o que o profeta está dizendo aqui para o rei é o seguinte, porque Jeoás era um rei indigno. A Bíblia diz que ele fez o que não era certo aos olhos do Senhor. Mas as ações dele não podiam corresponder, inclusive, ao caráter dele. Porque requer-se que a gente não use como argumento do nosso descaso, do nosso desdém, da nossa frieza. Não admite-se que a gente use o argumento que, não, eu sou assim. Eu sou assim há 28 anos, há 30 anos. Sempre fui assim. Não, não. Se você sempre foi assim, agora se cobra pela posição que você exige, que você assumiu, que você haja de uma maneira diferente. Não, eu sempre fui um pai assim, eu sempre fui um homem assim. Me casei e continuo assim com os meus filhos. Não, você tem que ser diferente. Porque agora você assumiu uma outra responsabilidade. Você é pai, você é marido. Então vejam, o que o profeta está dizendo para o rei é que era inadmissível que ele, como rei, se comportasse como ele estava se comportando, porque ele não tinha consciência de que mesmo que ele tivesse falhas no seu caráter, ele tinha que agir contrário a si próprio pelo bem do povo. E o profeta disse, não, é inadmissível que a sorte de Israel seja definida porque você, como homem, acha e acredita que você tem que ser coerente com o seu mau caratismo. Nós não temos que ser coerentes com o nosso mau caratismo. Pelo contrário, é importante que eu saiba vencer o meu mau caratismo em nome da vida. Eu tenho que me desdobrar para eu ser diferente dos prognósticos que todo mundo tinha a meu respeito. Não, Ricardo sempre foi assim, ele vai fazer assim sempre. Não, eu posso negar isso. E essa negação se chama, na vida secular, de integridade. E na vida religiosa, isso se chama arrependimento.
é eu agir não de acordo com aquilo que se espera de mim, mas eu agir de acordo com as novas demandas que a vida apresenta a mim. Então, eu quero terminar dizendo assim, que o profeta deixou claro para o rei que ele não tinha que ser sempre o mesmo. Ele podia mudar. E mudar através de uma atitude muito simples. Eu te entrego uma responsabilidade e você leva essa responsabilidade à frente com persistência. Eu recebi uma responsabilidade de Deus de ser pastor. Assumi essa vocação quando ainda era jovem, eu já falei para vocês. E você sabe, muita gente me pergunta assim, Ricardo, por que você mudou muito? Onde foram as grandes guinadas da sua vida? Eu diria que as grandes guinadas da minha vida aconteceram quando eu percebi que eu estava muito mais querendo ser coerente com aquilo que eu sempre dizia e não levando em conta outras pessoas. Eu explico. Há alguns anos, um jovem me chamou a atenção para o fato de que eu tinha assumido certas posições com respeito à homossexualidade e que as minhas posições tinham traumatizado pessoas homossexuais, homens e mulheres. E que eu era responsável por muitos traumas que pessoas carregavam no coração, porque tinham sido da Bethesda, tinham participado da Bethesda, e o Ricardo, para ser coerente com aquilo que ele dizia, eu sempre fui assim, não me preocupei em traumatizar essas pessoas, em ferir pessoas. E aí eu pensei, peraí, eu não preciso ser coerente comigo mesmo o tempo inteiro ao ponto de ferir as pessoas. Porque essa é a essência do fundamentalismo. Fundamentalismo é o seguinte, eu tenho que ser coerente até o fim, mesmo que eu mate pessoas no caminho. Não, eu posso ser incoerente, negar aquilo que algumas pessoas esperavam de mim, para hospedar no meu coração o outro, a outra. Então eu percebi que eu, por exemplo, me calei muitas vezes quando eu ouvi piadas racistas. Muitas vezes eu engoli seco quando estive presente em reuniões em que critérios éticos tinham sido jogados no lixo. E eu lembrei que Jesus nunca procurou, sabe, ter essa coerência fundamentalista, começo, meio e fim. Que Jesus tinha uma maleabilidade humana moldada pelo amor. E esse profeta Eliseu chamou a atenção do rei Jeoás que ele, ao ser relapso, estava sendo coerente com ele mesmo, mas não era coerente com a vida do povo de Israel. E eu quero terminar dizendo que me chama muita atenção também o fato de que o rei se aproximou do profeta e chamou meu pai, meu pai. Meu pai, meu pai, você é como os cavalos e os cavalheiros de Israel, jogando um confete nele. Aí o profeta disse, então pegue o arco, pegue a flecha, porque esse arco e essa flecha são o arco e a flecha da vitória de Deus. E me chama muita atenção assim, jogou confete, jogou com elogio, gabou
o profeta, mas na hora de obedecer, foi parcial. Na hora de fazer o que o profeta indicava, foi parcial. Então, eu lembro que Jesus não gostava de lisonjas. Jesus não gostava quando as pessoas o elogiavam só da boca para fora. Teve uma vez que elogiaram Jesus dizendo, olha, muito bendito é a mulher que te amamentou. E Jesus disse, não, muito mais bendito e muito mais bem-aventurado é aquele que faz a vontade de Deus e a cumpre. E o grande o grande problema de vocês é que vocês ouvem, mas não fazem. O grande problema do rei no encontro dele com o profeta, embora tenham todas aquelas palavras bonitas de elogio, é que ele não estava disposto a ir até o fim. Ele não estava disposto a honrar o profeta que ele acabou de elogiar, que eu acho que é o problema que nós enfrentamos hoje. Que as pessoas elogiam a Deus, e Deus é meu tudo, e Jesus é a minha vida, e eu estou arraigado no meu Senhor, e o Senhor é tudo para a minha vida, mas na hora em que nós temos que fazer valer os ensinos de Jesus, nós não cumprimos. E se cumprimos, é sempre pela metade, é sempre meia sola, é sempre um remendo. Nunca é com radicalidade. E nós precisamos muito mais do que elogiar, louvar, adorar a Deus. Nós precisamos aprender a levar às últimas consequências aquilo que para nós é verdade. Aquilo que para nós passou a ser parte da nossa existência. Porque eu acho que chega, né? Chega desse cristianismo que honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele. E o coração está longe exatamente como estava longe o coração de Jeoás. Que o profeta Eliseu disse, olha, lance a flecha no chão. Ele lançou, mas ele lançou descompromissadamente, ele lançou relaxadamente, relapsamente. Ele lançou sem paixão. Porque ele era um rei desapaixonado pelo povo, ele era um rei desapaixonado pela vida. E a radicalidade que o Evangelho cobra de nós vem da nossa paixão. Eu sou completa e totalmente apaixonado pela mensagem de Jesus e me aflijo quando eu só lanço 3 vezes a flecha no chão, sabe? Quando eu não faço com os critérios que eu acho que são essenciais para quem está apaixonado. Apaixonado por uma causa, apaixonado por aquilo que é verdadeiro. Então, esse é o tempo da gente persistir. Não é o tempo da gente cobrar grandes dons, grandes talentos, mas de gente que põe a mão no arado e está disposto a ir até o fim. Porque o que Deus pede de nós é que sejamos apenas fiéis. Paulo diz isso na carta que ele escreveu aos Coríntios. É necessário que os despenseiros sejam achados fiéis. Só isso. Como Jeoás não conseguiu ser quando encontrou o profeta. Mas a história está na Bíblia para a gente aprender a ser. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. Eu quero orar para que Deus nos ajude nesse momento a sermos achados fiéis. Ore comigo.
Senhor, eu te peço que essa mensagem encontre corações de homens e de mulheres, que seja o desafio de sermos achados fiéis diante de Ti. Na dor, no sofrimento, na riqueza, na abundância, que o nosso coração seja achado fiel. Nosso coração seja achado fiel na Tua presença. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar a você que hoje, às 5 da tarde, Jerusa e eu vamos ter o BIS, 5 no canal YouTube, esse canal, YouTube da Bethesda. BIS é um momento da gente reviver, da gente regurgitar, da gente repensar, da gente meditar, da gente celebrar o que aconteceu hoje de manhã aqui nessa nossa reunião. Então lembre, hoje às 5 da tarde, liga lá. Lá não, aqui, né? Liga aqui nesse YouTube para a gente se encontrar novamente, tá bom? Um beijo no coração de todos e de todas, que a paz de Deus repouse sobre corações e mentes, que o seu favor esteja com vocês e que vocês nunca esqueçam que a misericórdia e a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa dele para sempre. Amém.